Sabadão é dia do quê? Hã? Editor, conta pra galera aí como é que nós tá neste sabadão, contando os podres aí da minha carreira ao longo desses anos todos. Não gosto de fofoca, não. que fofoca. Bom, brincadeiras à parte, é claro que não tem podre nenhum, mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que era o meu dia a dia lá no banco, porque eu recebi uma pergunta que está relacionada à certificação. Qual é a certificação que eu tinha quando eu trabalhava no banco? Se você me acompanha mais tempo, você sabe que eu comecei a minha carreira no mercado financeiro no Itaú no ano de 2005, foi quando eu entrei. E a pergunta que eu quero responder é qual é a certificação que eu tinha e se tinha pressão para isso naquela época. Então eu sei que falando isso, eu meio que entrego que eu já não sou tão jovenzinho assim, né? Bate desse covarde! Você é um ancião. Porque eu entrei no banco no ano 2005, portanto, 18 anos já dessa brincadeira aí, estão quase para fazer 20 anos nessa história. Mas o fato é o seguinte, que eu entrei no banco, eu não tinha certificação nenhuma, tá? Eu nem sabia que existia certificação. Mas quando eu entrei no banco, eu estava fazendo uma pós, que era uma pós-graduação chamada Pós-Graduação de Administração de Negócios Bancários. Fiz a turma 14 aqui na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Meu nomezinho tá lá, inclusive. Fiz um TCC muito legal sobre sociedades garantidoras de crédito. Foi bem legal isso, mas enfim, corta para 2005. Eu entrei no banco, não tinha certificação. E só que, apesar de eu não ter certificação, porque naquela época era mais fácil você entrar, o assunto certificação era um assunto relativamente novo. Só para você ter uma ideia, a primeira prova de certificação que a Anbima aplicou, a CPA 20, porque ela começou pela CPA 20, foi em 2002. Portanto, em 2005, 3 anos depois, esse negócio era muito embrionário, quase ninguém tinha. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no banco em 2005, a CPA 10 já existia nessa época, e as provas eram papel e caneta. Só em 2006 que a Anbima começou a aplicar a prova de certificação computadorizada como é hoje. E diga-se de passagem, eu fui uma das primeiras pessoas, né? Não porque eu sou especial, não, mas é porque coincidentemente, quando eu fiz a minha prova da CPA 10 e passei com 94%, era muito novo. A nossa discussão na agência era, nossa, sua prova foi no computador, que legal! Então, para você ver como eu tô meio tiozão. Então o fato é que eu passei na CPA 10 em 2006, tá? Com 94%. Como é que eu estudei para a CPA 10 nessa época? Primeiro, o assunto estava muito fresco na minha cabeça por conta da pós-graduação, que era uma pós de negócios bancários, então tinha muita convergência. E segundo, na época, o Itaú disponibilizava uma funcionária querida, altamente competente, que infelizmente está em outro plano agora descansando, que é a Paula Cristina. Aliás, queria deixar aqui o meu carinho para ela. Quem é mais antigo de Itaú certamente sabe quem é essa profissional incrível que está descansando com Deus em outro momento, em outro plano agora. A Paula ensinava a gente assim demais, ela era muito boa, ela era incrível. E olha só, a gente tinha DVD de aula da Paula pra gente estudar. E assim eu passei com 96% na CPA 10. Qual outra certificação eu tive enquanto estava no banco? Nenhuma. Eu saí do banco em 2011, já falei isso, como foi a minha demissão. Se você quiser saber, eu deixei o card aqui. E tem duas coisas nessa história. Primeiro, eu saí do banco em 2011, eu tinha apenas a CPA 10. E adivinha o que eu fui fazer? A primeira coisa. Bom, agora que eu saí do banco, eu vou buscar a CPA 20. Sabe o que aconteceu? Fiz a prova e fui reprovado. Por quê? Porque eu não estudei. Porque eu menosprezei. E olha que naquela época não tinha nem derivativos na CPA 20 ainda. Tá? Não tinha derivativos, não tinha previdência, era outra história. A primeira vez que eu fiz a CPA 20 eu fui reprovado. E uma coisa que eu contei no vídeo que eu coloquei aqui nesse canal contando como eu saí do banco, eu disse o seguinte, que eu não queria que ninguém mais pudesse decidir o futuro da minha carreira. E foi aí, a partir de eu ter esse estalo de entender que ninguém mais pode definir o futuro da minha carreira e de que eu, com o conhecimento que eu tinha, não tinha conseguido passar na CPA 20, foi a partir desses dois momentos, desses dois insights, que eu resolvi sentar a bunda na cadeira e estudar. Ponto. Eu nunca mais parei de estudar. Desde então, de 2011 até agora eu estou estudando e vou continuar estudando sempre. Quanto mais eu estudo, sabe o que eu descubro? Que menos eu sei. E aí,
Mesmo assim, isso me dá confiança para vir aqui falar de investimento com você, falar de carreira, falar de uma carreira resiliente. Uma das coisas que eu acredito e defendo isso é que a sua carreira ela é maior do que o seu emprego, você tem de ter isso em mente. E que você você vai conseguir construir uma carreira de sucesso, seja no mercado financeiro ou em qualquer outro lugar. Assim como eu, modéstia à parte, consegui. Inclusive esse canal hoje é prova disso, com mais de 220 mil pessoas nos acompanhando, mais de 80 mil alunos nos nossos cursos, então isso é a prova disso. Mas o que eu quero dizer para você, contando inclusive desses meus aprendizados com os meus próprios erros, é que se você ter em mente que você vai sempre estudar, sempre evoluir, sempre melhorar, você vai construir uma carreira inabalável, uma carreira de sucesso. Mas uma carreira de sucesso não é, como muita gente imagina, entrar numa empresa, crescer, ganhar mais, crescer, ganhar mais, crescer, ganhar mais, crescer, ganhar... Não é isso. Uma carreira de sucesso, ela é feita de ela é feita de desafios, ela é feita de demissão, como foi a minha. Veja, e guardadas as devidas proporções, como é que nasceu a XP Investimentos lá do Benchimol? Nasceu de uma demissão também. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, entenda que os desafios, eles farão parte da tua carreira. Os desafios, eles vão estar presentes no seu dia a dia o tempo inteiro. Você pode ser demitido, ter um chefe chato, um cliente chato, mas se você fizer como o Thiago fez depois que saiu do banco, você tem chances de construir uma carreira de sucesso. Agora, se você fizer como o Thiago fez enquanto estava no banco, que tirou a CPA 10 e se acomodou, eu já contei sobre isso, aí você corre o risco de ficar perdido e perdida aí em relação à sua carreira. É claro, o tempo era outro. Na época, quase ninguém tinha CPA 20, não tinha tanta pressão por certificação como tem hoje. Por quê? Porque a oferta de profissionais era muito menor. Então hoje, quando o banco quer contratar profissionais e ele abre uma vaga, ele já joga de cara que tem que ter a certificação. Por quê? Porque tem um monte de gente com a certificação querendo entrar no banco. Então não compara essa questão temporal, hoje o cenário é outro. Mas se tem uma coisa que você pode aprender comigo, você pode aprender com o que eu fiz depois que saí do banco, e você também deve aprender com o que eu não fiz enquanto eu estava no banco, que é seguir estudando, seguir me qualificando, seguir aprendendo. É isso que eu recomendo para você. Então, respondendo a pergunta de maneira objetiva, durante os 6 anos que eu estive no Itaú, a única certificação que eu tive foi a CPA 10, porém, depois disso, eu já passei na CPA 10, na CPA 20, no CFG, no CNPI, nas 2 provas do CNPI, já passei no CFP e sigo estudando, sigo aprendendo, sigo fazendo prova, sigo refazendo. E não só isso, sigo me aprofundando, porque só assim eu consigo me tornar um profissional indemitível. Óbvio, eu não vou me demitir da minha própria empresa, mas o que eu quero dizer é, só assim eu consigo me tornar um profissional que é reconhecido no mercado e independente das circunstâncias, a oportunidade vai estar lá, porque eu cavei. Não foi fácil, eu aprendi com muita luta e eu desejo que você aprenda não com tanta luta, mas com essa história. Se esse vídeo fez sentido para você, conta aqui nos comentários a sua percepção a respeito disso, o que você está estudando, o que você pretende estudar. Vai ser muito legal a gente conversar aqui nos comentários e, claro, a gente vai se ver no próximo material. Tchau!